no capítulo 10, nós vamos ler a palavra, nós vamos meditar um pouco sobre ela e vamos orar, e ao final nós vamos encerrar a transmissão. Queria agradecer você que está nos acompanhando aí na sua casa ou em outros lugares, através do canal da igreja. Deus abençoe a sua vida. E a gente espera que um dia você esteja, quem sabe, aqui participando conosco. Deus te abençoe. E nós vamos encerrar a transmissão e vamos pedir para que você fique uns 3 minutinhos, ok? Não vamos demorar muito, não. Romanos capítulo 10. O tema da mensagem hoje é: faça o serviço completo. Amém? Faça o serviço completo. Romanos 10, verso 13, a palavra diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Começa então uma série de perguntas. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, queridos? Só até aqui. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo precioso, tempo bem aproveitado, e nós oramos para que esta palavra seja vida em nossos corações. Abre os nossos olhos, Jesus, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre, Senhor, para que possamos ver e compreender, mas dá-nos um coração também disposto a crer, e um coração disposto a receber essa semente, para que ela possa cumprir o seu papel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei, querido, se você já passou por alguma experiência do tipo de levar o seu carro para dar uma geral. Você leva o seu carro aí num lava-jato e, de repente, você, quando pega o carro, está todo bonito, encerado, e você pega o carro, vai embora, mas depois você, quem sabe, se apercebeu de que esqueceram de lavar os tapetes do seu carro. Eu já tive experiência de ter os tapetes trocados. Eu tinha os tapetes novos, e aí, quando eu fui pegar o carro no lava-jato, e fui levar para um outro lava-jato, no outro dia, eu vi que aquele tapete não era o meu. Estava todo rasgado, era de outra marca. Eu digo: Jesus, não dá para eu reclamar, porque se eu for voltar para reclamar, é melhor comprar um jogo de tapete, porque o lugar que eu tinha lavado ficava a uns 900 quilômetros da minha casa. Então, não dava para resolver isso. Mas eu não sei se você já passou por uma experiência do tipo: você pede para alguém pintar, você contrata um pintor, e de repente você, quando vai analisar, ficou faltando um cômodo que ele esqueceu de pintar. A vontade que dá é dizer assim: meu amigo, o serviço está incompleto. Dá um sentimento de indignação, com frustração, de tristeza, e fica aquela sensação de que falhou. Irmãos, quando Jesus ele foi recebido nos céus, ele deixou algumas direções para nós, igreja. Uma delas é aquela que nós conhecemos como a grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28. Você deve lembrar: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, isso em Marcos. Mas Jesus também fala em Mateus: façam discípulos de todas as nações, batize. Jesus disse: batize-os, bota a mesma equalização, Nick, por favor. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus deixou para nós, não foi uma grande sugestão, não foi uma coisa para a gente pensar assim: nossa, será que vale a pena fazer ou não vale? Foi a grande comissão, é a grande tarefa da igreja. O meu medo, o meu receio, queridos,
é que quando Jesus voltar, talvez ele perceba que o serviço não foi completo. Talvez ele perceba que a gente deixou alguma coisa faltando. E a gente vai ficar numa situação assim, estranha. Porque Jesus, de certa maneira, ele tem uma expectativa. Ele tem um desejo de que a igreja viva esse cumprimento da grande comissão. Vão e preguem. Vão e façam discípulos. Batizem eles. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. E como garantia, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, essa é uma função, é uma missão que a gente não pode deixar passar. Romanos 10, 13, nós lemos, e ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente, tenho certeza, todos nós gostaríamos de ver isso como uma realidade viva, todos os dias. Pessoas invocando o nome do Senhor. Pessoas resistentes, pessoas da nossa família. Está muito abafado, Nick, me ajuda aí, meu querido. Deixa esse negócio aberto, minha voz está ruim, não está? Está esquisita aqui. Então, queridos, eu tenho certeza que você tem pessoas que você gostaria de vê-las confessando Jesus, de vê-las invocando o nome do Senhor. Está ótimo agora ficou bom. De vê-las invocando o nome do Senhor e recebendo esse precioso presente chamado salvação. Eu tenho certeza que você anseia, eu tenho certeza que você até ora. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, esses dias, a minha meditação está sendo nesse livro fantástico de Romanos. E Deus me mostrava algumas atitudes desse texto aqui, que vão servir para que a gente cumpra o nosso serviço. Que a gente consiga chegar nesse lugar onde Jesus vai dizer assim, foi isso que eu deixei para você fazer. Foi isso que eu deixei como uma missão para você realizar. Quais são esses passos? Quais são essas atitudes? Se a gente quer ver a nossa família salva, se a gente quer ver o nosso bairro salvo, se a gente quer ver o nosso país salvo, quais atitudes a igreja, eu e você precisamos tomar? A primeira delas, Romanos capítulo 9, versículo 1, até o versículo 3. A primeira atitude, irmãos, quando Paulo fala aqui dos seus compatriotas, os judeus, ele ansiando pela salvação deles, a primeira atitude que o texto mostra aqui é de uma dor. É isso mesmo que você entendeu. Dor no coração. Diga comigo, primeira atitude, o meu coração tem que doer. Pastor, é isso mesmo? É exatamente isso. Se a gente quer cumprir o nosso serviço, se a gente quer chegar naquele dia e Jesus dizia assim, está bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você acha que o que tem para fazer é só aqui na terra? No céu vai ter mais coisa para fazer. Só que é como se fosse um estágio. Nós estamos estagiando aqui. E se nós formos fiéis no pouco que Ele tem nos dado, Ele vai nos colocar sobre muito. Irmãos, a primeira coisa que esse texto nos mostra aqui, se a gente quer cumprir a nossa missão, a gente deve permitir que o nosso coração gema, agonize em dores pelos perdidos. Olha o que o texto diz, digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Veja, o que ele está falando aqui não é balela, não é para fazer fita, não é para emocionar ninguém, não é para deixar ninguém impactado. Não, Paulo está falando aí que ele não, irmãos, ele diz assim, eu estou falando isso com a minha consciência ligada ao Espírito Santo. Eu não estou mentindo, eu não estou exagerando, eu não estou aumentando, eu estou falando exatamente a verdade que eu estou passando, que eu estou vivendo.
E qual era essa verdade? Ele diz aqui no verso 2: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Veja o que ele estava sentindo. Eu sinto, não é não é aquele sentimento assim de piedade pelos perdidos. Eu não estou sentindo dó. Eu não estou sentindo assim aquele sentimento de pena. Coitado, morreu sem Jesus, vai para o inferno. Que pena. Não. Ele diz que sentia grande tristeza e uma profunda, ele diz, uma incessante dor no coração. Ou seja, uma dor que não passa. Uma dor que não consegue, que eu não consigo me livrar dela com medicamentos. Eu sinto essa dor incessante no meu coração. E ele vai explicar o porquê. Verso 3, porque eu mesmo desejaria, irmãos, olha o peso do que ele fala. Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, ou me tornar anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos, no dia que nós cristãos tivermos esse sentimento, o mundo será impactado. No dia que nós, igreja, verdadeiramente tivermos um pouquinho, hoje eu orava, eu dizia assim, Deus, eu não sinto isso. Eu não posso dizer que eu sinto essa dor que Paulo dizia sentir. Eu não sinto, João. Eu não sinto isso ainda, mas eu pedi a Deus, Deus, eu quero sentir. Eu quero sentir essa dor por alguém sem Cristo e que partiu sem Ele. Eu quero sentir essa dor quando eu ver alguém desgarrado, alguém sem Cristo. Eu quero sentir, Senhor. Irmãos, uma oração, eu não sei. A gente às vezes pede umas coisas e a gente não sabe o que é que vem. Mas eu disse, se Paulo sentia, se isso não era incomum para alguém que amava Jesus, se isso não era algo estranho para alguém que devotou sua vida a Cristo e ao Evangelho, eu desejo viver, eu desejo sentir essa dor de ver um perdido e o meu coração doer. E a dor não ser uma coisa que passa fácil, ela ser quase que incessante. Eu acho que quando a gente sente uma dor incessante, uma dor crônica, a preocupação da gente é tratar dela, é receber o alívio dela. E quando Paulo diz que sente uma dor pelos perdidos, a única maneira dessa dor passar é ele ir apresentar Jesus para essas pessoas, é ele ir levar a salvação, do contrário ela não passa. Quando nós tivermos esse sentimento, irmãos, o mundo não será o mesmo. Eu imagino que famílias inteiras viverão conversões, se um de seus membros começarem a sentir esse tipo de dor, incessante e crônica, pelos perdidos. Irmãos, é tão sério. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, tenho para mim que o partir é muito melhor do que o ficar, eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor, e ele chega a dizer, mas por causa de vocês, ele está falando para os salvos, por causa de vocês eu prefiro ficar, eu prefiro adiar a minha ida para o céu, ainda sabendo que o céu é muito melhor do que a terra. Mas eu ainda prefiro ficar um pouco mais, sabendo que o meu ficar aqui vai produzir um fruto na vida de vocês que são salvos. Paulo estava disposto a ficar mais tempo na terra, mesmo sabendo que o céu era melhor, por causa dos salvos. Filipenses capítulo 1, versículo 22 a 24. Mas, quando ele fala dos perdidos, ele diz que prefere para o inferno do que vê-los sem Cristo. Meu Deus. Eu digo, Deus, eu não. Irmãos, a gente não pode mentir. Não adianta eu florear aqui. Ah, Deus, eu quero ser amaldiçoado, eu quero ficar
no inferno, eu quero ir para o inferno. Irmãos, eu não estou nisso. Embora Paulo soubesse que isso seria impossível. Porque ele escreve um capítulo antes, capítulo 8 de Romanos: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes do presente, nem poderes do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda sabendo, irmãos, ele é como se ele dissesse: se isso fosse possível, eu me deixaria ser amaldiçoado. Eu me deixaria até separar de Cristo, eu perderia minha comunhão com Cristo, e por perder a comunhão com Cristo, perder a minha salvação por causa deles, para que eles fossem salvos. Ou seja, se eu pudesse tomar o lugar deles e escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno, eu me colocaria como perdido para que eles fossem salvos. Jesus amado. Irmãos, quando eu li esse texto, eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque eu digo: Deus, isso parece ser uma coisa longe de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria de nós prega Cristo é com medo de falhar. É como se uma responsabilidade, e é responsabilidade pregar o Evangelho. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar. Mas o mesmo Paulo que disse: ai de mim se eu não pregar, ele não era movido apenas por um senso de obrigação. Algo mais movia esse homem, algo mais movia a vida desse servo de Deus. Ele não pregava por um peso de responsabilidade apenas, porque isso, irmãos, é fácil. E ainda assim, muitos têm dificuldade, mesmo sabendo que é uma responsabilidade dada à igreja, ainda assim nós ficamos meio titubeantes, ainda assim a gente... Agora ele chega a dizer: eu não estou pregando, eu não quero pregar por obrigação de prestar contas a Jesus, para que Ele não me puna, para que eu não fique sem galardão, não, eu estou disposto até a ir para o inferno, para que eles sejam salvos, para que os meus irmãos, os meus compatriotas, que têm zelo de Deus, mas sem entendimento, não vão para o inferno. Se necessário, eu tomaria o lugar deles, eu me faria perdido. Irmãos, isso não é um sentimento isolado de Paulo. Moisés, ele chega a dizer: Deus, se o Senhor não perdoar o seu povo, risca o meu nome do livro que escrevestes. Irmãos, essa atitude, talvez você diga assim: Paulo foi leviano, Paulo foi precipitado, ele estava ali movido por alguma emoção rápida, por isso que ele falou essa besteira. Não! Ele falou consciente, ele falou com um juízo perfeito, ele não falou sob forte emoção. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele tomava como exemplo a vida do seu modelo, Jesus. Irmão, Jesus Cristo, Gálatas capítulo 3, coloca para mim, Vitória, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13, mostra que foi essa a atitude do próprio Jesus, que ele, por amor a nós, diz o texto, ele se fez maldito. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Irmão, Jesus se fez maldição por nós. Então não é de estranhar que o servo dele dissesse: eu prefiro ser amaldiçoado, para que eles sejam abençoados. É lógico que isso não compete a nós, seres humanos falhos. Não seria aceita essa oferta, essa proposta, a não ser pelo puro, pelo imaculado, pelo santo, unigênito Filho de Deus. Mas Paulo chega a dizer: eu imitaria Jesus, por amor deles. Irmãos, Paulo era o camarada mais odiado pelos judeus. Os judeus queriam ver Paulo morto.
Quantas vezes, irmãos, ciladas, quantos apedrejamentos dos judeus. E olha que Paulo era um conhecido. Paulo era um religioso conhecidíssimo do farisaísmo. Era assim com os líderes da época. Mas quando ele se volta para Jesus, cria-se uma inimizade dos judeus contra Paulo, por não entenderem o sentido da fé. E ele se torna o maior e mais perseguido dos cristãos da época. E mesmo sendo tão perseguido, tão hostilizado, tão maltratado, tão injuriado, tão blasfemado, ele chega a dizer uma coisa dessa: eu tomaria o lugar deles, eu me faria maldição por causa deles, e eu aceitaria ser separado de Cristo, para que eles fossem aproximados dele. Irmão, Jesus passou por isso. Lembra do que ele fez? Lembra daquelas palavras na cruz que Jesus declara? Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava vivendo uma separação da presença de Deus, o Pai. Irmãos, não era uma separaçãozinha de um conhecido que ele conheceu no balcão da lanchonete da rodoviária. Sabe aquela amizade que nasce no balcão da lanchonete da rodoviária? Nossa, como é seu nome? Tomando aquele café rápido. Não, meu ônibus vai sair agora. Tchau, tchau. Não é isso. Perdi um amigo. Você acabou de conhecer o camarada. Jesus, ele sempre existiu com o Pai. Jesus, ele era eterno junto com o Pai. Nunca se separaram. Um perfeito amor entre a Trindade. Ele chega a dizer: eu e o Pai somos um, tão grande a nossa intimidade, a nossa companhia. O Pai sempre está comigo porque eu faço o que lhe agrada. Eu e o Pai somos um. E naquele momento Jesus se separa do Pai. Por causa de quem? Por sua causa. Por minha causa. Ele se separa de Deus, o seu maior amigo, o seu Pai, com quem ele havia dividido sua eternidade pela eternidade toda. Não dá nem para mensurar isso, né? Separado por causa de nós. E Paulo chega a dizer: eu aceitaria isso por causa dos meus irmãos. Irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos hoje? Qual é a nossa motivação em relação aos perdidos? Por que a gente prega Jesus? Ou se é que a gente prega Jesus? Por que a gente faz o que faz? Irmãos, aqui esse texto nos chacoalha. Porque ele nos mostra que o que Deus espera não é uma simples obrigação a ser cumprida. Deus faz o meu coração doer pelos perdidos. Querido, eu gostaria que, se você tivesse coragem, você não é obrigado, mas você hoje pudesse fazer uma oração meio que arriscada e dizer: Deus, eu estou aqui ocupando um lugar, eu estou aqui para cumprir um propósito. Tássia pregava domingo passado, e ela falava daquele texto da figueira plantada na vinha, e o senhor da vinha dizia assim: ela ocupa o lugar inutilmente. Essa figueira está ocupando um lugar aqui, mas sem utilidade, porque ela não tem fruto. Irmãos, isso essa semana também foi só chute assim no estômago. Eu dizia: Deus, eu não quero ocupar um lugar inutilmente. Não quero. Eu quero ser e fazer aquilo que eu fui chamado para ser e fazer. Irmãos, e não tem como negar, uma das coisas que Deus deixou para a gente fazer foi isso. Foi a gente pregar o Evangelho. Foi a gente evangelizar os perdidos, amém?
Só que como a gente vai fazer isso? De qualquer jeito, vamos lá, gente. Ai, nossa, Deus. Esse negócio de falar de Jesus dá uma canseira, né? Porque a gente fala, o camarada vira as costas e faz... Porque a gente fala, a gente gasta um tempo, a gente vai ali, conversa com a pessoa, fala de Jesus para a pessoa e ela não está nem aí para a gente. Não vai fazer isso não, irmão, não é essa a nossa atitude. Não deve ser esse nosso pensamento, nem essa a nossa motivação. Nossa motivação precisa partir de dor, de gemido, de uma sensação de tristeza, meu Deus. Veja, ele tinha acabado de escrever o capítulo 8 de Romanos, é um capítulo de festa, é um capítulo que fala da vida no Espírito, é um capítulo que fala do amor de Deus, que ninguém pode nos separar dele, é um capítulo extraordinário que fala sobre a predestinação, de que ele olha para nós e quer que a gente seja igual a Jesus, é um capítulo de alegria, é um capítulo de exultação, e ele cai no capítulo 9 e diz assim, tenho grande tristeza. E tenho dor no coração, tenho um peso no meu coração, que são os meus irmãos que estão perdidos. Meu Deus, que o Senhor nessa noite coloque no nosso coração um sentimento profundo, de não é dozinha, não é peninha, é uma dor de dizer, Deus, foi por isso que o Senhor veio, foi por isso que o Senhor morreu, e o que o Senhor fez não foi em vão. O que o Senhor fez não foi assim qualquer coisa, o Senhor se deu, o Senhor se separou do Pai, o Senhor se fez maldição por mim. Eu não posso levar esse evangelho como uma obrigação e uma responsabilidade vazia. Tenho que ir, assim como é acordar 5 horas da manhã. Não, tem que ser um sentimento de tristeza, que me leve a buscar alívio, e esse alívio virá quando eu disser para aquele que está longe de Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por você. O segundo passo para que a nossa obra seja completa, capítulo 10. O primeiro passo é dor, é dor no coração, é aquela compaixão que Jesus tinha quando ele via as multidões sem conforto, e ele tem grande compaixão. Eu sinto a dor deles, está aqui dentro. O segundo passo, querido, Romanos capítulo 10, versículo 1. O texto vai dizer, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, o assunto ainda é o mesmo, capítulo 9, capítulo 10. Os judeus que ainda não tinham recebido Cristo. A minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Duas coisas ele destaca, desejo e súplica. Então, o primeiro passo de Paulo para o serviço dele ser um serviço pleno, ele sentia tristeza, dor incessante no coração. Mas o segundo ele diz, eu tenho desejo, e por ter esse desejo que brota do meu coração, eu clamo, eu suplico a Deus em favor deles, para que eles sejam salvos. Por Paulo desejar, ele orava intensamente. Eu não entendo, irmãos, quando a gente olha para a nossa família e a gente diz assim, eu queria tanto que a minha família fosse salva, e a gente não gasta um tempo para orar pela salvação deles. É um desejo infundado, é um desejo vazio, é um desejo que não vai trazer nenhum fruto, nenhum resultado, porque não tem ação. O preguiçoso, diz Provérbios, ele deseja a comida que está no prato, mas ele não faz nada. Ele olha para o prato e tem preguiça de levar o alimento à boca. Assim é o desejo sem ação. Se eu desejo que a minha família, se eu desejo que o meu filho, se eu desejo que o meu marido, se eu desejo que o meu amigo, se eu desejo, eu preciso orar. Isso precisa se transformar em ação. Eu vou suplicar a Deus, eu vou suplicar para quê? Para que ele seja salvo. Irmãos, Paulo podia simplesmente orar pela prosperidade de Israel. E a gente precisa orar, diz o Salmo, sejam prósperos aqueles que orarem por ti.
pela tua paz e pela tua prosperidade. Mas não era pela prosperidade material que Paulo orava. Não era para os judeus serem livres do peso, do jugo de Roma. Não era. É para que eles fossem salvos. Porque ele entendia que a maior bênção é a atemporal. É aquela que a gente goza aqui e ela continua quando a gente sai daqui. É aquela que a gente leva depois que os nossos olhos se fecham aqui na terra. E a salvação é uma dessas bênçãos, eu posso dizer que é a maior dessas bênçãos temporais. Como eu já vi alguém dizer, você nunca viu um funeral seguido por um caminhão de mudança. Não. Tem coisas que você pode orar e a gente vai orar, mas vão ficar aqui. Mas a salvação não. A salvação leva-se ela, carrega-se ela. É só uma passagem. Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que crer em mim, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Irmãos, e quando Paulo orava, ele orava por isso. Deus, às vezes a gente está orando pelos nossos. Deus, abre a porta do emprego. Está errado orar assim? Não. Mas a gente só ora isso. Deus faz ele ingressar numa faculdade. Bacana, mas é só isso. Deus, em nome de Jesus, cura. Bacana, tem que orar por cura. Mas é só isso. Paulo dizia, eu oro porque eu tenho um desejo no meu coração e eu oro pela salvação dos meus irmãos judeus. Eu oro por eles. Isaías 53, 12. Jesus, ele já, irmãos, só o fato dele ter se dado já seria o suficiente. Mas, além de se dar, Isaías 53, que é um texto profético sobre o servo sofredor, que é Jesus, no versículo 12, vai dizer que, além de fazer tudo o que Jesus fez, olha o que mais ele fez. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Está lá 3 cruzes. Jesus foi contado entre os pecadores, Jesus foi contado entre os ladrões. Mas além disso, diz o texto, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não, Jesus poderia dizer, ei, você já está pegando como é a vantagem, eu estou aqui na cruz por tua causa. Mas ainda assim ele sabia que precisava interceder pelos transgressores. Irmãos, um outro exemplo que me choca, que me marca, que me impacta é Abraão. Você vai ver que os grandes homens de Deus, eles foram homens de oração. Você vai lembrar Gênesis 18, 22, a gente vai passar rapidinho por ele, porque é um texto maior. Então a gente não vai, só ele já se autoexplica. Quando a gente pensa que o serviço, ele se completa, primeiro, quando a gente sente dor no coração. Mas quando esse desejo, ele também se transforma em oração. Abraão, ali, às vésperas de uma grande destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, ele está ali, irmãos, diante do Senhor e dos anjos que estariam operando, executando aquela destruição. E ali naquele momento, Gênesis 18, 22, diz assim, assim aqueles homens partiram dali, e foram para Sodoma, ou seja, já estavam indo para executarem o juízo. Mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. Oh, meu irmão, que esse nome seja trocado pelo nosso nome. Quando a gente vê que o juízo de Deus tem vindo, irmãos, qual é a nossa postura? É dizer, bem feito, mundo incrédulo.
Deus é justo. Bebam do cálice da ira do Senhor. Ai, Abraão fica na presença do Senhor, permanece na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrem? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Caso faltarem 5, para os 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Irmãos, eu fico imaginando, quem parou de falar foi Abraão. Não foi Deus que disse assim: tá bom, Abraão, você saiu de 50, 45, 40, 30, 20, 10. Já te dei 6 oportunidades, chega. Foi Deus que falou isso? Quem parou de falar foi Abraão. Eu imagino que se Abraão tivesse terminado a sua intercessão: Senhor, se tiver ali 1. Talvez naquele momento, irmãos, eu não sei se é conjectura, mas se foi Abraão que parou de falar e não foi Deus que mandou ele parar de falar, se ele tivesse apelado para 1, e realmente Sodoma e Gomorra só tinha 1, que era Ló, o justo, que afligia todos os dias a sua alma justa, conforme disse a primeira carta de Pedro. Se ele tivesse ido até 1, talvez, na nossa conjectura, a cidade de Sodoma e Gomorra não tivesse sido destruída. Irmãos, o que falta hoje são pessoas assim como Abraão, que intercedem. Mas não intercede assim, aquela intercessão: Deus salva, Deus salva. Não, tá bom então, vou embora. Não, eu fico mais, eu insistirei mais, eu permanecerei por mais tempo, eu clamarei pela misericórdia dEle, eu não vou desistir. Irmãos, quantas vezes a gente está entregando de mão beijada a nossa família, os nossos parentes, a nossa cidade. A gente está entregando e dizendo assim: toma, bando de incrédulos. E tem crente que se alegra. Tem crente com sentimento de justiça, dizendo: bem feito, bem feito, bem feito, misericórdia. Quando a gente vê uma destruição, há pregadores, há cristãos que vão lá e dizem assim: valeu. Valeu o quê, irmão? O que é que valeu? Valeu Deus não. Irmãos, quando Deus fala do justo, Ele diz assim: eu me alegro na morte do justo. Mas quando Ele fala do ímpio, Ele diz: eu não me alegro na morte do ímpio.
Porque, irmãos, quando o justo morre, vai para perto dele, vai para a casa do Pai, volta para junto do lugar onde Deus o planejou para que ele estivesse. Alegria, o filho voltou para casa. Mas quando o ímpio morre, irmãos, ele vai para um lugar terrível. Quando o sem Cristo morre, ele vai para um lugar tenebroso. A Bíblia diz que lá o verme não morre, o fogo não se apaga. Você já imaginou alguém agonizar a eternidade sem um segundo, sem um milésimo de segundo de paz, de descanso e de alívio? O rico dizia: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe na ponta do seu dedo um pouquinho de água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento neste lugar. Você já imaginou isso? Aí você acha que Deus se alegra com a morte do ímpio? E a igreja está agindo como, irmãos? Arautos do juízo. Nós somos arautos de boas novas. Não é de condenação, não é de juízo. É de dizer: o Senhor reina e Ele quer salvar a sua vida. Irmãos, o primeiro ponto é esse: quando a gente sente dor no coração, isso nos leva a gemer interiormente, mas gera em nós também uma súplica, uma intercessão pelos perdidos, assim como Jesus, que intercedeu pelos pecadores. Irmãos, é reconhecer o caráter dessa obra, a evangelização. Falar de Jesus, ser portador de boas novas, não é questão de oratória, de eloquência, é questão espiritual. A gente está indo contra as portas do inferno, e ninguém vai contra uma situação espiritual sem oração. Ninguém vai, irmãos, para o campo de batalha munido de armas erradas. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é uma luta espiritual, e se não usarmos as armas espirituais, fracassaremos. Precisamos orar, precisamos interceder. E para finalizar, dor no coração, súplica, joelhos no chão, que intercedem pelos pecadores. Mas, irmãos, para fechar o serviço que Deus espera de nós, Paulo fala em Romanos capítulo 10, esse texto que nós lemos no início dessa mensagem, verso 13 até o verso 15, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Naquele em quem não creram. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Tudo começa, irmãos, pelos pés dos que vão. Do ide, vão. Saia do seu comodismo, como diz a máxima do Ectes, saia da inércia. Rompa com o conformismo. Os seus pés precisam se mover. Quão formosos são os pés dos que vão, mas vão com um objetivo: vão para anunciar boas novas, vão para anunciar a salvação. Veja que existem estágios da evangelização. Primeiro, se a gente for voltar, porque Paulo começa do último para o primeiro. Ele começa da salvação, mas na verdade ele está fazendo uma digressão, porque ele na verdade começa pelos chamados, os que são enviados. E a quem Deus chamou? Deus chamou, pastor, a equipe do evangelismo. Deus chamou o ex. Deus chamou Billy Graham. Deus chamou você. Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. É tão lindo quando a gente delega, terceiriza a responsabilidade para os outros, né? Vou trazer fulano na igreja, vem, traz mesmo. Mas, irmãos, a gente não pode se omitir da nossa responsabilidade. Traz para ele ouvir,
Mas se ele não quiser vir, fala para ele onde você estiver. Fala para ele onde ele se encontrar. Às vezes não dá para a gente levar a pessoa na igreja, para ele ouvir. Talvez seja o último suspiro dela. Não, está morrendo, está morrendo. Pega, dá para levar esse aparelho aqui? Esse respirador? Dá para levar? A minha igreja... dá para ele manter ele vivo? Só até o pastor chegar. Pastor, a enfermeira disse que é o último... morreu! E aí? Faltou o pastor, faltou não, irmão. Quem ele precisava que estivesse ali, estava. Precisamos pregar, e ele começa, primeiro tem que ser chamado, e a igreja foi chamada, diga comigo, eu fui chamado. Não, diga melhor, diga, eu fui chamado. Jogue para você essa responsabilidade, diga assim, eu fui chamado, não é meu irmão, eu fui. Depois de ser chamado, ele fala sobre o que prega, é o mensageiro. Como crerão, se não há quem pregue? Precisa de alguém para pregar. Sabe o nosso problema? É que a gente acha que pregação, ela acontece no púlpito de uma igreja. Essa pregação, irmãos, não é uma pregação formalizada. É uma pregação informal. É quando o púlpito se move e ele entra naquele refeitório da empresa onde você trabalha. É quando esse púlpito aqui se move e ele entra no ônibus que você está usando para chegar no seu trabalho. E tem uma pessoa ali precisando ouvir de Jesus, se você sentou do lado dela. Esse púlpito aqui se move quando você vai para a sua casa. E você sente uma dor muito grande no coração por aquela pessoa que está sem Jesus lá. E você começa a interceder por ela. E de repente uma oportunidade se abre. E você fala de Jesus para ela. Esse púlpito aqui não é fixo. Esse púlpito aqui é móvel. Ele fica aqui como um móvel. Mas ele vai junto com você quando você sair daqui. Para onde você for, para onde você for locado, na sua empresa, na sua escola, na sua família, irmão, fala. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Tem que ouvir alguma coisa. Talvez você não consiga explanar todo o plano da salvação. O cara já vai descer, o cara já vai embora, mas deixa uma semente. Esses dias a gente estava num lugar, não dá para a gente ficar muito tempo, né, amor? E o cara que estava lá se chamava Davi. Aí eu olhei para ele, Davi, você já tacou muita pedra em Golias, né, Davi? Ele olhou para mim e fez, que eu saiba não. Que eu saiba não. Eu digo, mas você tem cara de um homem de fé. Eu sabia que ele não tinha fé ainda. Irmãos, a gente não sabe qual é a próxima vez e se a gente vai ter uma próxima vez. Talvez a gente não tenha. Como vão crer se não há naquele de quem nada ouviram? Então veja que há uma progressão. Você é chamado, existe um mensageiro, o mensageiro tem uma mensagem. O mensageiro prega, o mensageiro anuncia, o mensageiro fala, pastor, mas eu sou tímido, mas fala mesmo, irmão, não tem problema falar gaguejando. Isso é só nas primeiras vezes, depois começa a soltar. Fala qualquer coisa. Eu lembro daquela musiquinha aqui, daquela historinha que o cara estava na igreja e o pastor fez o apelo e ele não aceitou Jesus. E tinha um doidinho lá na igreja e o doidinho olhou para ele e dizia assim, você quer aceitar Jesus? O pastor está chamando. E o cara era um médico. Não quero não. E o doidinho dizia assim, e você não quer ir para o céu não? E o doidinho, você não quer ir para o céu não?
cara não está nem aí para ele. Aí quando ele se invocou com o doidinho, aí ele olhou para o doidinho e falou, quero ir para o céu não. Aí o doidinho falou, então vai para o inferno. Irmãos, e diz aquela música que aquele médico foi para casa, e ele ligava o chuveiro e a água caía, e ele ouvia a água caindo e dizia assim, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E ele disse que foi dormir e aquela voz ficava, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E ele foi trabalhar no outro dia, foi para o consultório, atendia as pessoas e ouvia as pessoas dizendo assim, vai para o inferno. Até que ele foi à noite para a igreja novamente e ele chegou para o pastor e disse assim, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E ele disse assim, o que é que te move a isso? Foi a minha pregação de ontem à noite. Esse não foi o doidinho que falou assim, vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, irmão. Às vezes a gente não tem como explanar todo o plano de salvação. Mas deixa uma semente, não mande as pessoas direto para o inferno, não. Fale primeiro do céu. Seja mensageiro de boas novas. Amém? A igreja foi chamada para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, irmão, conta o que Deus fez na sua vida. Conta o que Jesus fez, conta como Ele te tirou do inferno, conta como Ele tem te abençoado, fala alguma coisa, como eles vão crer naquele de quem nada ouviram. Então tem que ter uma mensagem, e a pessoa vai ouvir aquela mensagem. O Espírito Santo vai dar àquela pessoa a oportunidade dela crer naquela mensagem. E quando ela crer naquela mensagem, ela terá a oportunidade de invocar o Deus daquela mensagem. E invocando o Deus daquela mensagem, ela será salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, não tem outro caminho. Nós precisamos pregar Jesus. Primeiro passo, dor no coração. Deus. Irmãos, eu orava, eu disse, Jesus, eu não sei como vai ser esse negócio. Talvez eu me arrependa dessa oração que eu faço. Tem oração que a gente, sabe, fica com medo depois. Já fez, acabou. Como é ficar com a dor incessante no coração? Irmão, não tenho a mínima ideia. Mas eu já tive dor de gases. E é horrível. Ele fica parecendo que é um infarto, o negócio vai aqui, aquele negócio assim, está morrendo, e passa. Agora imagine uma dor incessante no coração. E eu fiz essa oração, digo, Jesus, eu quero olhar para o perdido e quero sentir tristeza. Mas não é dó não é pena. É tristeza, porque ele não tem o que eu tenho, mas ele pode ter o que eu tenho. Isso depende de mim também. De pregar para essa pessoa, de orar por ela. E de fazer a parte que me cabe. Eu queria que a gente orasse. Que nosso Pai possa voltar, irmãos, e Ele dá uma olhada no trabalho da igreja. E Ele dizer assim, ficou bacana, né? Pior coisa é quando ele diz assim, rapaz, ficou faltando umas coisas aqui. Deixei você ir para fazer e você não fez. O que é que aconteceu? Pai, eu estava tão ocupado na terra. Pai, eu não tinha tempo. Pai, eu estava tão envolvido. Pai, não, mas meu filho, mas eu te deixei lá para quê? Só para você casar? Foi para isso que eu te deixei? Só para você ficar rico? Deixei lá só para isso? Só para você conhecer umas pessoas bacanas lá? Foi para isso que eu te deixei. Você sabe porque Deus te deixou aqui. Que Ele volte e a gente possa dizer como Jesus falou para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Coração que dói, joelhos que se dobram e lábios que proclamam, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer. A minha oração é objetiva, é sucinta. A minha oração nessa noite, Jesus, é para que como igreja a gente se mova nessa direção,
É para que Jesus, o Senhor, nos faça entender, e não apenas entender, mas agir de acordo com a compreensão que temos do nosso propósito aqui na terra. Deus, não queremos ser uma igreja que ocupa a terra inutilmente. Não queremos ser cristãos que se alegram com a morte do ímpio e ainda se justificam dizendo: Deus é justo, Deus é justo. Deus, nós queremos ter um coração que dói. Não é insensibilidade que queremos. Não é uma vida, um coração protegido por muros que não se deixam tocar por quem está nas trevas, por quem está longe do Senhor Jesus. Mas um coração que sente Deus, que sente. Meu Deus, a tristeza de alguém longe de Jesus. Tem misericórdia de nós, da nossa insensibilidade, da nossa indiferença. Jesus, e nos faça ter um coração que dói. Nos faça ter, Senhor, os joelhos que se dobram. Assim como Abraão permaneceu na presença de Deus, dizendo: Deus, tem 50, não, Deus, então tem 45, Deus, então tem 40, Deus, não faz isso agora, Senhor. Permanecer diante de Ti, Senhor, pela nossa casa, pela nossa cidade, pelo nosso país, permanecer na presença de Deus, em oração, como Jesus intercedia. Nós queremos interceder pelos que estão longe do Senhor. Se você lembrar de um nome aí que está longe, intercede por ele também. Oh, aleluia. Meu Deus, vai tocando, meu Deus, vai tocando, vai trazendo de volta. Meu Deus, vai resgatando, meu Deus, vai atraindo para a Tua presença, vai nos dando oportunidades para pregar. E dá-nos lábios, Senhor, que estão cheios da graça da Tua palavra, porque como eles vão crer naquele de quem nada ouviram. A gente tem muito para falar de Ti, Senhor, do que o Senhor tem feito por nós. Então dá-nos lábios que pregam, que esse púlpito aqui, Senhor, seja levado quando a gente sair daqui também, aonde a gente estiver, aonde a gente for, a gente possa levar essa mensagem, as boas novas da salvação, no nome de Jesus. Dá-nos um batismo de consciência, de amor pelos perdidos, de urgência no chamado e no propósito, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Se assente um minutinho. Eu queria, antes da gente encerrar a transmissão, vem cá, Dante. Queria dar oportunidade breve para o Daniel, só para ele, porque o testemunho do que Deus fez há um tempo atrás na escola do Daniel foi algo que me impactou, e eu queria só compartilhar esse testemunho dele rapidamente com a igreja. Depois a gente vai agradecer ao Senhor e vai encerrar a transmissão. E eu vou pedir 3 minutos seus, tá bom? Paz, Senhor, irmãos. Amém. Quero ser breve. Quando foi 2019, na verdade, final de 2018 eu mudei de escola. Eu fui para o Tiradentes, colégio militar. E em 2019 eu descobri que tinha uma célula acontecendo lá na escola. Era uma célula assim bem mirradinha, tinha pouca gente. Acho que na época devia ter uma média de umas 3, 5 pessoas frequentando a célula, né? Mais ou menos o que tem nas células de escola. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver células de escola acontecendo, mas é mais ou menos essa média. E eu comecei a frequentar a célula, e apesar de eu acreditar que foi algo da parte de Deus, que era um início, uma coisa me desagradava, né, que era a questão das mensagens. Eram mensagens muito voltadas para, tipo assim, vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi.
Ore, porque Deus é o seu pai, Ele quer te ver passar de ano. Então, se sua nota está ruim, ore. Era mais ou menos por aí o tipo de coisa que era pregado lá. E aquilo me incomodava um pouco. Porque, na verdade, me incomodava muito. Porque eu via pessoas carentes na escola, eu via pessoas que precisavam do Evangelho de Cristo, e eu via a única, talvez, luz que a gente encontrava ali, voltando-se para coisas mais da terra do que coisas do céu. E eu comecei a orar, conversei com os meus pais, e pedi a Deus por estratégias, né? E fui orando para que o Senhor me desse estratégias para, de alguma forma, estar alcançando ali a minha escola. E comecei, no meu individual ali, com pessoas do meu convívio, da minha sala, a pregar na informalidade. Ia, conversava, trocava uma ideia. Aconteceram algumas conversões na sala, o pessoal já estava até zoando. Quando eu chegava perto assim, ele já falava, vai começar a chorar. Porque eu comecei a levar com muita intencionalidade. Todas as vezes antes de entrar na escola, eu fazia uma oração no caminho de casa para a escola, falava, Jesus, me ajuda a, hoje, nesse lugar, trazer o reino de Deus. Me ajuda, de alguma forma, não ser mais um dia, não ser mais uma aula, que, de alguma forma, aquilo que eu for falar, aquilo que eu for fazer, influencie e impacte as pessoas e que traga o reino de Deus para cá. E fui orando relacionado à célula. Quando foi no final do ano, a célula mantinha essa média de pessoas. Eu já tinha ministrado lá, acho que umas 2 vezes, mas era bem difícil. E a líder da célula ela falou comigo, olha, Dani, o que vai acontecer? Esse ano eu vou sair da escola e eu estou pensando em finalizar a célula. Se você quiser, você pode pegar daqui e assumir, mas, olha, tem pouca gente, esse pessoal quase não vem. Eu terminaria a célula, fica a seu critério. E aí eu fui para casa, eu orei, pensei, aceitei a oportunidade de estar cuidando da célula no ano passado, no caso, né, de 2020. E durante as férias, foi um dos meus propósitos de oração, né? Eu já sabia que eu ia assumir quando voltasse às aulas. Foi um dos meus propósitos de oração, fiquei um tempo orando, conversei com a diretoria, pedi para ter um tempo com cada sala, um tempo assim, coisa de 2 minutos, 3 minutos antes da célula acontecer, no dia da célula. E eu fui em cada sala e eu falava assim, olha, eu não sei quem são vocês, eu não conheço a maioria de vocês, mas eu quero dizer que eu vim falar aqui hoje sobre um amor. Eu sei que hoje a gente vai estar se encontrando no recreio, na biblioteca, e eu vou falar sobre o amor da minha vida. Eu vou falar sobre o cara por quem eu me apaixonei, o cara que ganhou meu coração, eu vou falar sobre Jesus, e eu quero ver vocês lá. Eu descobri um amor assim sensacional e eu quero passar isso para vocês, conversar com vocês sobre isso. E eu esperava encontrar ali, no máximo, pelo menos as 5 pessoas que tiveram no primeiro dia, na célula do ano passado, melhor dizendo. E quando chegou a hora do recreio, a gente teve que buscar mais cadeira para a biblioteca. Foram 50 pessoas na primeira célula, e na segunda vez foram 60 pessoas, e tivemos conversões, e a célula foi mantendo até que começou a pandemia, e a gente teve que encerrar os trabalhos presencialmente, mas até hoje a célula continua acontecendo de forma virtual, né? E, para a honra e glória de Jesus, a gente tem frutos até hoje, pessoas que hoje frequentam o ECTS, que foram ganhas ali na célula, que hoje estão levando células para a escola, e glória a Deus, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus, com o propósito dele, e simplesmente a gente tem que se abrir para ser um canal do fluir dele, né? Se colocar nesse lugar. Amém. Amém. Irmãos, a ideia é essa. Leve o púlpito para onde você for. Você não precisa dizer, gente, eu tenho uma coisa legal para dizer, mas Rua Gaforina, 435, não, mas eles não vêm. Eles não vão vir. Imagina esses 50, 60, ia ser muito bom recebê-los aqui, mas eles não iriam vir. Porque o púlpito não está preso aqui, irmão. Você leva ele para onde você for. Então, minha oração é que você vá, é que você saia hoje daqui dizendo assim, eu vou carregar esse púlpito aonde eu for. A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, vou falar o que ele fez por mim, vou falar do amor da minha vida, vou falar do que ele tem feito por mim. Aquela samaritana, irmãos, ela mal conheceu Jesus e ela conseguiu trazer a cidade toda. Ela não fez curso de teologia, ela não fez um seminário intensivo de evangelismo explosivo, ela só foi e disse o que Jesus tinha feito por ela. Tem uma pessoa ali e falou
tudo da minha vida, vocês precisam ir lá conhecer. Os discípulos, irmãos, os 12 foram na cidade, só conseguiram trazer pão. A mulher foi para a cidade e trouxe a cidade toda. O que é que a gente quer fazer para Jesus? Senhor Jesus, nos abençoe. Dê-nos a graça de sermos esses mensageiros de boas novas. Como é que a gente espera salvação se a gente não está indo, se a gente não está pregando? Então, Deus, mova nosso coração, mova nossos joelhos para a intercessão e mova nossos lábios para a proclamação no nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos e irmãs, e todos aqueles que amam Jesus de coração, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você que participou conosco. Tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Se puder, esteja conosco nesse domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.